Saudações a todos os integrantes do nosso grupo de estudos. Quero hoje retomar mais uma vez uma discussão da maior relevância, que é a que diz respeito à metafísica. A metafísica é um tema da maior relevância para a filosofia, porque ela trata da ordenação do sistema de ideias que o indivíduo utiliza para pôr em ordem a sua inteligência em relação ao que sente e em relação ao que aprende do mundo objetivo, da realidade objetiva, por meio das suas sensações. Eu tenho lido o que já escreveram sobre metafísica e tenho ouvido que se fala em certos fóruns acadêmicos sobre metafísica, e esse tema me parece que recorrentemente é incompreendido por aqueles que têm o dever, não apenas pelo fato de estarem conduzindo as discussões acadêmicas sob o ponto de vista institucional nas instituições de ensino, mas especialmente por exercerem funções que dizem respeito à ordenação desse sistema. A metafísica, ela não é nada mais, nada menos do que o sistema de relacionamentos que o ser humano utiliza quando pensa a respeito de algo. Eu insisto, e eu acho que é importante chamar a atenção para essa questão, que não é possível tratarmos de qualquer assunto enquanto não entendermos as diferenças, as fundamentais diferenças que existem entre aquilo que nós devemos tratar sob o ponto de vista da metafísica, daquilo que nós devemos tratar sob o ponto de vista das nossas relações com o mundo em que vivemos. O ser humano se relaciona com o mundo em que vive por meio dos sentidos, ou, melhor dizendo, das suas sensações. O universo, ele é visto, ele é apalpado, ele é degustado, ele é ouvido, ele é olfatado. Ou seja, toda vez que nos relacionamos com o mundo da nossa existência e que nos circunda, o meio intermediário dessas relações são as nossas sensações. As nossas sensações permitem, então, que o universo fenomênico seja impresso no nosso organismo. E ao ser impresso no nosso organismo, o nosso organismo tem um complexo sistema de inteligência natural que produz sínteses dessas impressões. Estas sínteses representam, então, em última análise, uma memória das impressões que são representações daquilo que produziu no organismo as impressões fenomênicas. Então, quando tratamos desse universo, nós produzimos sínteses. O mecanismo que faz isso são as nossas sensações. Os mecanismos são as nossas sensações. O organismo, por sua vez, produz estas sínteses por meio, então, de um complexo sistema de memórias. Essas memórias precisam ser colocadas em ordem. Ora, se eu tenho sistematicamente, acumulo informações a respeito do mundo em que vivo por meio das minhas sensações, num determinado momento eu preciso colocar estas sensações em ordem, ou estas sínteses de sensações, melhor dizendo, em ordem. De que forma eu faço isso? Relacionando uma com a outra. E relaciono de que forma? Eu preciso então estabelecer um sistema que ponha em ordem no espaço, eu preciso estabelecer um sistema que ponha em ordem as quantidades, e eu preciso de um sistema que ponha em ordem a sequência que esses fatos ocorrem no âmbito do universo que se imprime por meio das sensações. Portanto, se eu tenho esse conjunto de informações desse universo, na qual eu estou inserido enquanto organismo vivo, eu preciso agora tratar de organizar esse sistema. E esta organização se dá por meio do quê, então? Por meio de um sistema de relacionamentos, por um sistema metafísico. Por que é metafísico? Porque ele não trata mais agora das relações com o universo, mas das relações que o homem estabelece com ele mesmo.
Ora, se tudo aquelas memórias, elas podem ser relacionadas externamente por meio das sensações, internamente o organismo vai relacionar então por meio de outro sistema que vai produzir então um sistema de associação que tem a ver com duas coordenações vitais que o organismo produz e que o mantém vivo durante toda a sua existência, que tem início com a fecundação e que se encerra com a morte. Os organismos vivos, e isso vale não apenas para o homem, mas vale também para todos os demais organismos, ele é coordenado pela natureza por meio de duas instruções que a ciência, ou pelo menos os estudos que dizem respeito ao funcionamento desse sistema, ainda não desvendou totalmente. Mas o certo é que, se nós formos observar desde a ameba ao homem, nós vamos perceber que ela está permanentemente se reproduzindo. Permanentemente ela se reproduz. Essa reprodução se dá desde as composições celulares até a reprodução exógena, no caso do homem, quando ele então se projeta para fora de si ao produzir um novo organismo vivo. Mas essa reprodução, ela é uma das coordenações do sistema de inteligência que vai fazer com que esse organismo permaneça vivo até cessar esse processo com a morte. Então nós temos uma instrução vital que permite que o organismo se reproduza permanentemente. Nós temos outras instruções vitais que operam agora no interior desse organismo, que faz com que ele enfrente e tente superar todas as vicissitudes que possa atingi-lo ou impedir que ele cumpra esse ciclo vital entre a fecundação e a morte. Então nós temos um sistema que faz com que o organismo procure sobreviver, superar a todas essas dificuldades e sobreviver durante esse ciclo que tem, então, esses dois momentos culminantes. Ora, então, esse sistema de inteligência, ele é associado agora, de forma natural e também de forma racional, com esses dois comandos vitais da reprodução e da sobrevivência. Então, o organismo produz um sistema de memórias que associa essas duas instruções, com estas 5 impressões exógenas, a um sistema de memórias que são as suas relações. Então, a partir daí, destas noções, desse sistema de inteligência, nós produzimos um sistema de inteligência racional, que não é mais as sensações exógenas e nem mesmo as sensações endógenas, mas as relações que nós estabelecemos entre elas e que vão servir agora de parâmetros para que o organismo possa agir nesse mundo da natureza, coordenado agora pelas suas ideias, ou por um sistema de relacionamentos que ele vai produzir por meio de ideias. Então, pensar é relacionar. Pensar com inteligência é relacionar em ordem. E na medida em que o ser humano torna-se inteligente, ele vai produzindo ordem nesse sistema de memórias. E esse sistema de memórias, obviamente, que ele está subordinado às instruções vitais da reprodução e da sobrevivência, e esse sistema de inteligência vai procurar atender essas instruções que o organismo estabelece para o ser humano. Então, a metafísica é um sistema de relacionamentos. E eu já disse isso no vídeo anterior, que esse relacionamento ele pode ser puro, que são aquelas relações em que nós tratamos das grandezas, das quantidades e da ordem, e essas relações podem ser impuras, usar esse termo, né? Quando elas vão tratar, então, destas sensações exógenas. Mas não é possível falar de inteligência sem falar da metafísica. A metafísica é a base central do sistema de inteligência porque ela é a responsável pelo sistema de relacionamentos. Então eu gostaria de trazer este assunto mais uma vez para o exame daqueles que participam do nosso grupo de estudos, porque eu tenho para mim que sem pôr em ordem ou sem entender essa distinção entre a metafísica, que é transcendente, e a física ou a fenomenologia ou o ambiente fenomênico, que é imanente, que se comunica com o ser humano por meio das sensações, nós não temos como entender os mecanismos formais e materiais que tratam da inteligência humana. Tanto que quem leu aquele meu texto, Palavra e Razão Civilizada, ou então aquele outro, Ciência e Conhecimento no Sistema da Inteligência Humana, vai perceber
que eu procuro sempre destacar que toda a questão que diz respeito à inteligência humana, ela tem uma matéria que se comunica com o mundo da natureza e ela tem uma forma que trata, então, das relações utilizadas para colocar essa matéria em ordem. Matéria e forma são as bases do sistema de inteligência. A matéria tratando do mundo natural e a forma tratando do sistema de relacionamentos utilizado pela inteligência humana. Espero que tenha conseguido fazê-los pensar um pouco sobre isso. E até a próxima, quando voltaremos a falar desse assunto, pela relevância que ele tem para a filosofia. Obrigado.